Boa noite com Jesus. Damos boas-vindas a todos para esse culto especial, né? Culto de Santa Ceia. Você vem tomar a ceia porque você é salvo por Jesus Cristo. Então você tem este direito e é o seu dever, não é? Então, vamos ser bastante reverentes e cremos que Deus está aqui entre nós. Nós vamos ler no Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 48 a seguir. Peço que orem por mim. Então vamos ler. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Amém. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Oremos. Senhor Deus, teu servo profeta nos disse que o Senhor não fala conosco com sua voz audível do céu, mas o Senhor deixou isso escrito em um livro, em um papel, e espera que através disto nós poderemos receber o Espírito Santo e alcançarmos a nossa salvação eterna. Então nós te agradecemos, Pai, por essa provisão do Senhor, essa provisão divina, em armazenar a sua palavra escrita em um livro, para que através delas nós conhecêssemos o desejo do Senhor, a vontade perfeita do Senhor. E agora eu peço que o Senhor acrescente as suas bênçãos a essa leitura que acabamos de fazer, e que o Espírito Santo venha e fale conosco, venha para vivificá-la em nossos corações. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos ter um culto bem objetivo e espero que não vou tomar muito tempo. Tem só uma literatura do profeta aqui, né? Mas vamos pensar um pouquinho naquilo que Deus exige de cada um de nós para termos o direito de alcançar este prêmio, não é? Essa dádiva tão gloriosa, desejada pelo mundo inteiro, que é a salvação da nossa alma.
a vida eterna. Ele mostra para nós que o primeiro passo é o batismo, não é? O batismo nas águas é uma das ordenanças divinas, físicas, que nós devemos obedecer. E o Senhor Jesus Cristo disse: ide pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então veja que esse primeiro passo é uma coisa necessária. Aliás, você não pode dar o segundo passo sem antes ter dado o primeiro. Então o irmão Branham mostra para nós que existe também 3 etapas da graça na vida cristã, que é a justificação pela fé, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. E o batismo nas águas, de uma forma correta, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o batismo bíblico, ele faz parte dessa primeira etapa da graça. Ele faz parte da justificação pela fé. Você é justificado pela fé crendo no Senhor Jesus Cristo. E então você vem e diz: eu aceito a Jesus como meu Salvador, e você é levado às águas, e lá nas águas batismais, você é sepultado nas águas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim? O ministrante diz: irmão fulano, eu te batizo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receba o dom do Espírito Santo. Então aquele batismo, ele tem símbolo de morte, sepultamento e ressurreição. Você veio pedindo o seu batismo porque você está abandonando o mundo, você está morrendo para o mundo. Então você é sepultado nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo. E ao sair das águas é um símbolo de ressurreição, para viver uma nova vida. Romanos capítulo 6, a Bíblia nos mostra estas coisas. E aí Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E assim por diante. Depois você lê. Muito bem, amados. Então, a segunda ordenança é a ceia do Senhor. Sendo que a terceira é o lava-pés. E o lava-pés, quando nós vamos lavar os pés de nossos irmãos, nós devemos fazer isso com sinceridade em nosso coração. Nós devemos fazer isso com reverência, com aquele temor reverencial, porque veja, Jesus Cristo, sendo ele Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos e depois ele disse: eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. E ele até disse, digamos assim, em uma parábola: não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ele é o nosso Senhor, nós somos seus servos. Nós não somos maiores que ele. Não é isso? Nós somos submissos a ele. Então ele disse que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Eu estou dizendo isso, irmão, porque o pastor Albertino sempre está dizendo: a tendência do ser humano é se acostumar com as coisas, e quando se acostuma, se acomoda. Então faz as coisas por um costume, né? Como que por uma religiosidade. Então nós devemos ter essa atenção. Vamos com reverência, aquele temor reverencial, vendo até pelos olhos da fé Jesus fazendo aquilo, lavando os pés de cada um deles. Quando aproximou de Pedro, Pedro achou muito humilhante o Senhor Jesus Cristo lavar os seus pés.
Eu imagino aqueles pés que havia caminhado o dia inteiro, arrastando uma, como é que chama? Pregata? Paragata? Pargatas. Obrigado, professora. Chinelo, estava suado, cheio de poeira, de terra. Agora Jesus veio lavar o pé. Eu falei, não, Senhor, nunca me lavarás os pés. Mas Jesus disse, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro se humilhou, dizendo, Senhor, então não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça, porque eu quero ter parte com o Senhor. Então, amados, não é uma coisa simples, uma coisa como se nós estivéssemos tomando uma sopa, não é? De macarrão ou alguma coisa. São ordenanças divinas. Agora, a ceia do Senhor é comer do pão, beber do fruto da vide, e nós fazemos isto em memória à morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Repito, e você não deve, não pode, não vai tomar a ceia para ser salvo. Você toma a ceia porque você é salvo. Amém. Você creu em Deus, você recebeu o perdão dos seus pecados, você foi batizado, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e então você é uma pessoa salva, você tem o direito de vir e participar do corpo e do sangue do Senhor. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 28 e 29, ele fala sobre estas coisas. Vamos ler? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pare um pouquinho, em espírito de oração. Deixe o Espírito Santo que mora em você fazer esse inventário introspectivo na sua vida. Sondar a sua vida, sondar os seus passos. E se ele te mostrar alguma coisa que está errada em algum lugar, é claro, você vai arrepender-se disso e vai pedir perdão a Deus. E você vai receber perdão, porque nosso Deus é um Deus misericordioso. E afinal de contas, Provérbios 28, versículo 13, a Bíblia diz que aquele que encobre sua transgressão nunca prosperará. O que encobre sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Amém. Então, eu tenho temor, porque muitas vezes nós, como seres humanos, somos dotados de falha. Muitas vezes, mesmo despercebidos, não é? A gente faz algo errado contra o nosso próximo e passa despercebido, como que não aconteceu nada. E aquele que foi magoado deveria vir a ele e dizer, olha, eu estou magoado com você, porque você fez isso e isso e isso para mim. Então é o seu dever dizer, irmão, eu fiz despercebido, eu quero que você me perdoa. E acerta aquilo. Aquilo fica certo diante de Deus. Agora, quando é uma coisa mais grave, quando é um pecado que você tem que confessar, então você deve fazer aquilo, confessa aquilo primeiro. Se você deve para a sua esposa, confessa ela primeiro. Se ela deve para o esposo, deve confessar aquilo para ele primeiro. E ambos se acertam, perdoam um ao outro, não é? Essa é a parte mecânica do assunto. Então agora vocês vão a Deus. Vão fazer a parte dinâmica. Senhor, eu arrependi do meu pecado, acertei com a minha esposa, e agora eu quero receber do Senhor o seu perdão. E eu quero um sinal, eu quero uma evidência.
É assim que nós chegaremos lá. Porque o profeta disse na mensagem Perfeição: cometerão erros por certo, porque somos uma falha só desde o princípio. Mas cometer erros, olha, o profeta diz, cometerá erros, com certeza, porém aquela vida que está em você, que é Deus, Cristo, te manterá de pé. Mas quando a coisa é mais séria, então você deve reconhecer. Então Paulo está nos dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, veja, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por quê? Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então faz uma coisinha hoje, faz outra coisinha amanhã, outra depois, e não acerta aquilo, vai deixando. Aquela coisa vai ficando acumulada. E aí vem e toma a ceia do Senhor como se nada tivesse acontecido, né? E o que acontece? A Escritura diz, por causa disto, há entre vós muitos fracos, espiritualmente falando. Irmão Brana disse que a igreja, nessa hora em que nós estamos vivendo, é uma igreja anêmica. A igreja está vivendo em anemia. Você se lembra disso? Nós lemos aqui? É por causa disso. É porque faz de conta que eu não fiz nada, não aconteceu nada. Faz de conta. Mas Deus está vendo, Deus sabe. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. O profeta disse, esses muitos que dormem são pessoas que estão mortas espiritualmente. Misericórdia. Muito bem, amados. Então, eu quero convidá-los para nós fazermos essas coisas com mais reverência, com mais temor de Deus. Esse temor de Deus não quer dizer que é ter medo de Deus, não. É porque Deus é santo. Deus é santo e nós somos miseráveis pecadores, salvos por sua graça. Devemos a nossa reverência a Ele, temos que ter temor, porque Ele é santo e nós somos pecadores, salvos por sua graça. Muito bem, então, vir com mais reverência, com mais temor de Deus, e antes de vir, faça um inventário, e então venha e coma e beba do pão e do fruto da vide. Veja o que o Senhor Jesus disse aqui em São João 6. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Amém. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Veja que ele foi ao Calvário, com os nossos pecados sobre si, porque o salário do pecado é a morte, e ninguém podia pagá-lo. Eu não podia pagar os seus pecados, você não podia pagar os meus. Todos nós estávamos encerrados debaixo da mesma condição, mas ele veio e tomou nossos pecados sobre si, e lá na cruz do Calvário ele pagou o preço. Ele pagou o preço, ele não pediu uma diferença, não. O salário do pecado é a morte, está escrito na minha palavra, então eu vou dar a minha vida para salvar a vida do mundo. Amém. Então a Bíblia diz que os judeus disputavam entre si, dizendo, como pode este nos dar a sua carne a comer? Como pode isso? Quem pode entender? Jesus, sendo Deus onisciente, sabia o que estava no pensamento deles, sabia o que eles estavam arrazoando. Então Jesus disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Que promessa! Palavras do Senhor. Palavras que não passam, ou que não passarão, ainda que passe os céus e a terra. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Amém. Você quer que Jesus Cristo permaneça em você? É através de sua palavra, é através dos seus ensinamentos. Ora, o irmão Brana chega a dizer assim, ó, você não pode ser um cristão artificial. Você precisa estar conectado com Ele. Você precisa estar conectado com Cristo, Cristo conectado com você. Não um cristão artificial. Ele dá o exemplo de um dente postiço. Você tem aquele dente, mas não é seu, é um dente artificial. Ele dá o exemplo de um braço mecânico. Se aquele está em você, mas não é seu, não está conectado em você, porque não é seu, é artificial. E você não pode ser um crente artificial. Queremos ir ao céu no arrebatamento. É isso verdade? Queremos a salvação da nossa alma. E a nossa alma está clamando. A nossa alma tem sede de Deus. Como o salmista disse, a minha alma tem sede de ti. Quando entrarei e me apresentarei diante dele? Agora veja, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, e assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Graças a Deus. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná no deserto, não é? E morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Eu pergunto, você crê nisto? Vocês creem nisto? Todos nós cremos nisto? É o assim diz o Senhor. É o assim diz o Senhor. E é assim que nós chegaremos lá. Agora, amados irmãos, já vamos concluir aqui. Eu lhes perguntarei, o que foi que você fez para herdar a vida eterna? O que foi que você fez para herdar os céus, lugar de repouso eterno, lugar de segurança eterna, lugar de alegria eterna? O que foi que você fez? Você tem que reconhecer que você não fez nada. Nós temos que reconhecermos que nós não fizemos nada. Afinal de contas, nós não temos nenhum mérito. Não é verdade? O profeta diz aqui nesta mensagem, que estou com ela na mão, que a escolha não é sua. Ele diz, o homem nunca busca a Deus. É Deus quem busca o homem. Amém. É o Espírito Santo que trata com o homem. Quando se fala no homem, fala na mulher também. É o Espírito Santo que fala no coração e vai falando, até que aquela pessoa, sabe de uma coisa? Eu tenho que me entregar mesmo, tenho que me render mesmo. Aleluia, é assim. Então, o irmão Branham disse que a escolha é de Deus, a escolha não é sua. Então, amados irmãos, nada fizemos. E o profeta nos diz assim, ao saber que não foi nada que eu fiz. Estava lá no mundo, vivendo uma vida deliciosa, vivendo em deleite, jovem, com toda
toda a juventude na flor da pele, né? Era, claro, trabalhar para cuidar da obrigação, mas fumar, beber, jogar futebol, jogar baralho, jogar aquela pelota, como é que chama? Boche, né? Pronto, que vida boa, ei, que coisa boa. Pensar em Deus? De maneira nenhuma. Se às vezes falava alguma coisa sobre religião, era porque tinha aprendido com os pais. Na hora do apuro, assim, ô Senhor Deus, ajuda, né? Tem misericórdia. Mas passou dali. Mas esse Deus tem sido tão bom para conosco, Ele foi tão bom para comigo. Um dia Ele tratou comigo. Mesmo sem palavras, mas mostrando para a minha natureza. Ele mostrou que eu não era como aqueles bois ali naquele pasto, comendo capim. Ele mostrou para mim que eu tinha uma alma e teria que dar conta dela diante de Deus. Aquela coisa ficou impregnada lá dentro no meu coração. Cheguei em casa, liguei o rádio, só carnaval, carnaval, carnaval. Aí um radialista lá, sei lá, se por sorte ou por infelicidade, creio que por sorte minha, infelicidade dele, né? Disse assim, ei, carnaval eterno. Aquela palavra eterno me chamou a atenção. Minha filha tinha ganhado uma Bíblia, minha filha mais velha, e eu havia enrolado aquela Bíblia num pano e guardado no fundo da mala. Quando falou carnaval eterno, eu falei, eu vou ver o fundamento desse carnaval na Bíblia. Peguei a Bíblia, olhei e falei, mas esse livrão aqui, quando que eu vou achar carnaval? Aí desci lá na casa do crente, que trabalhava conosco. Cheguei lá e falei, ô Zé Manteno, eu vim aqui para você mostrar para mim onde é que eu vou ler sobre o carnaval aqui na Bíblia. Aí o Manteno não sabia ler, chamou a esposa dele, chamava Lourdes. Né? Não estou remedando não, estou contando o caso. Né? Ô Lourdes, seu Bertinho está aqui perguntando onde é que ele vai ler sobre carnaval na Bíblia. Ela disse de lá de dentro, sei lá, bobo, se tem carnaval na Bíblia. Mineira, né? Aí ela veio lá e chegou lá, pegou a Bíblia da minha mão e olhou e falou, ó, o senhor lê aqui, ó, lê aqui no Novo Testamento. E aí então começou a quaresma, eu comecei a ler o Novo Testamento. Quando terminou a quaresma, eu estava terminando de ler o Novo Testamento. Aí vai o Berto para a igreja assistir culto, a escola dominical. Deus tratou comigo desta maneira. E na mensagem, eu cheguei em casa um dia à tarde, a minha esposa falou, olha, eu ouvi um pregador aí no rádio hoje, que aquilo é Deus falando. Eu falei, mulher, mas o que foi que você ouviu? Falou aí, é Deus falando. Amanhã você presta atenção para você me falar o que ele está pregando. No outro dia, eu cheguei à tarde, falou, ô João, falou mais bonito que ontem ainda. Falei, conta para mim, o que foi? Falou, assim que uma pessoa vai fazer a cirurgia dos olhos, e o médico tem que envolver o olho dele com um pano preto. E depois vai tirando aquelas camadas de pano preto devagarinho, porque se tirar tudo de uma vez, ele fica cego. Sei lá que pregação doida é essa, eu nunca ouvi essa coisa. Ela falou, amanhã eu não vou mandar o almoço, amanhã você vem em casa para escutar. Mas quando eu ouvi as primeiras palavras, falei, é Deus falando mesmo. Aleluia. Ele leu São João 14, versículo 6, dizendo, um cego pediu para uma pessoa ler a Bíblia para ele. Ele leu São João 14, quando chegou no versículo 6, ele lia dizendo, eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O cego dizia, opa, espera um pouco, lê esse versículo de novo. Ele tornava a ler do mesmo jeito. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Quando você vai somar uma conta e você soma um número errado, você precisa se cuidar, porque cada vez soma errado. Aí esse jeito lia do mesmo jeito, ninguém vai ao Pai senão por mim. Você está lendo errado, rapaz, leia direito. Até que ele leu certo. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí o cego disse, agora você leu certo. E o pastor Joaquim diz, muitas pessoas estão lendo a Bíblia dessa maneira. Passam por cima do batismo em nome do Senhor Jesus e não vê nada, não entende nada. Está igual aquela pessoa que estava lendo a Bíblia para o cego.
foi o suficiente para a minha conversão na mensagem. Graças a Deus. Então, amados irmãos, vamos voltar aqui um pouquinho. O profeta dizendo: ao saber que não foi nada que eu fiz, ou que eu faria, ou que eu tive uma ideia, ou tive o privilégio de fazer. Nada disso. Foi Ele quem fez por mim. Amém. Reconheçamos isto. Foi Ele quem fez por mim e também por você. Ou nós não estaríamos aqui. Essa é a verdade. O profeta continua dizendo: Ele desceu e me redimiu, isso foi através do seu sangue, e me colocou na estrada. Amém. Me colocou no caminho da glória, no caminho do céu. E se colocou na outra ponta para unir as duas pontas, os dois fins, para fazer rolar a eternidade sem cativeiro. E eu tenho o direito de andar naquela eternidade, porque Ele morreu no meu lugar, tirou o meu pecado. Maravilhoso é Ele, maravilhoso é o nosso Deus. Não te desanimes, não pasme, viu? Não te desanime, não pasme. Se você, digamos assim, se você entendeu pelo menos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, então você entendeu que Jesus não é a segunda pessoa. Você entendeu que Jesus é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, fique aí, você tem a sua salvação garantida. Jesus falou: quem crer em mim, como diz as Escrituras, veja bem, tem o direito da vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então o irmão Brana vem e diz para nós: se você estiver cavando e encontrar uma lata de conserva, dizendo: estou cansada, não aguento mais, esperei Jesus durante esses longos anos, Jesus não veio. Sabe de uma coisa? Você crente, mas não. A lata de conserva, cansada, diz assim, né? O profeta diz: jogue ela fora do caminho e continue cavando. Esse cavando quer dizer orando. Continue orando. Ele diz: continue cavando. Se você deseja escapar da grande tribulação, continue cavando. Grande Deus. É simples demais, Pai, para termos uma recompensa muito grande. Então nos ajude, pois sem o Senhor nada podemos fazer. O Senhor mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Então ajuda-nos nesta jornada, Pai. Ajude-nos a sermos mais gratos a Ti. Ajude a expressarmos melhor, ó Deus, a nossa confiança no Senhor, a nossa fé no Senhor, o nosso amor no Senhor. E à medida, Pai, que esse amor vai crescendo dentro de nós, o mundo vai ficando para trás. Sê conosco agora, Pai, no próximo culto que vem. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus continue abençoando cada um de vocês.